Olá, amigos. Eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 26 de abril de 2016, terça-feira. Um dia interessante, muita coisa acontecendo no mercado. Eu tenho uma extensa lista de papéis para comentar, então se preparem. O farol deve ser longo. Vamos às movimentações. Hoje, um dia de alta, 2,35%, uma alta significativa no atual momento, contrariando a expectativa de curto prazo que eu expressei ontem, né? O mercado havia aparentemente se definido, vamos olhar aqui o gráfico intradiário do futuro, havia se definido por um movimento corretivo do tipo mais agudo, né, em busca do topo anterior do gráfico diário, porque havia rompido aqui esse retângulo. E a forma como o mercado fechou próximo da mínima, né, mostrava que não houve hesitação no rompimento que nós tivemos. Então a expectativa era pela manutenção do movimento de queda no pregão de hoje, terça-feira, né, o que traria, né, na minha expectativa, o mercado a testar o ponto crítico de suporte do topo anterior, tocar provavelmente a média móvel de 21 períodos, se aproximar bastante aqui da LTA do canal de alta e também alcançar a retração de 0,382 desta última perna de alta, né? Então havia uma expectativa por uma queda, que não, minha expectativa é que essa queda buscasse suporte, provavelmente oferecesse um sinal de reversão, que daí seria um sinal ótimo para a gente retomar posições compradas no mercado. E o mercado não cumpriu essa expectativa, fez um movimento de alta. A gente ainda percebe o volume um pouco fraco, mas o volume está melhor em relação ao pregão de ontem, por exemplo, né? Então há um primeiro sinal da retomada do volume. Bom, o candle de hoje, pessoal, na minha leitura, pode sim ter finalizado um movimento corretivo, né? Não no ponto ideal. O ponto ideal seria uma correção um pouco maior, mas a gente sabe que a gente está numa franca tendência de alta, né? E os sinais altistas devem ser levados muito a sério, né? Se colocando no lugar de alguém que vendeu aqui, né, essa pessoa deve estar bastante nervosa. Se o mercado superar a máxima de hoje no pregão e de amanhã, quarta-feira, muita gente provavelmente vai fechar posições vendidas, né? E o mercado tem condições para desenvolver um bom movimento de alta, né? Isso aqui pode ter sido pullback, né? Se a gente olhar bem, o topo anterior, o ponto crítico está aqui, mas existe essa máxima, e essa máxima, no final das contas, foi respeitada, né? Então o mercado conseguiu já se apoiar no topo anterior, apesar de não ter batido no ponto ótimo, tá? Eu vejo já do ponto atual uma oportunidade, sim, para uma operação por correção. Nossa operação na máxima de hoje, compras. É uma postura um pouco mais agressiva, mas eu considero que o cenário de mercado faz com que a gente deva ser agressivo na ponta compradora e não na ponta vendedora. Como eu dizia, né, o mercado estava realmente sinalizando um movimento de queda a partir, principalmente aqui do dia 20 e 22, né, quando marcou um topo, mas eu tinha um desconforto em ficar vendido no mercado. Justamente porque a gente tem, né, uma tendência de alta muito forte e logo abaixo a gente teria uma zona de suporte muito importante e tem muita gente de fora do mercado esperando o mercado bater nessa zona aqui para entrar comprando. Talvez esses caras já comecem a entrar a partir daqui. Então já vejo oportunidade para retomar compra se houver a superação da máxima de hoje, isso para o mercado em geral, considerando então o gráfico do Bovespa e correlacionados, tá? E, claro, para outros papéis de forma pontual que a gente vai alcançar ao longo aí do farol. Uma postura mais conservadora
tá, esperaria o rompimento do topo aqui dos 54 mil pontos. A gente está bem próximo já dessa resistência. Então, esperar esse rompimento aqui não seria uma má ideia, até porque a linha de retorno do canal de alta estaria bem distante e a próxima faixa de alvo, que é os 58 mil pontos, o topo de maio de 2015, também estaria distante. Então, a gente não ficaria próximo da resistência se a gente aguardasse o rompimento desse topinho aqui para fazer uma entrada na ponta compradora com mais confiança. Ok? Então o mercado vai frustrando no curto prazo expectativas baixistas. O futuro, se a gente for olhar aqui o gráfico do perpétuo, né, a gente ainda está naquele ponto de cataclismo. Se vocês lembram, aqui no gráfico ajustado, a gente está testando uma zona de resistência importante. Né? O mercado tentou um movimento de queda e a gente tem esse candle que é forte para cima. Né? No futuro, o volume foi melhor que os últimos 3 pregões. E a gente pode dizer o seguinte, né? A gente tem tanto essa zona aqui como resistência, né? Mas essa zona aqui como suporte. Como o mercado já passou para cima dessa região, isso aqui pende mais para um patamar de suporte. Mas o sinal que deixaria tudo mais claro do ponto de vista desse gráfico perpétuo do futuro seria realmente rompendo esse topo, e por isso que eu digo que essa é uma postura mais conservadora. Ok? Vamos para o mini índice. Eu vou tentar ser mais rápido. Eu falo muita coisa. Nós tivemos uma abertura em gap de alta, formação de um primeiro movimento. O mercado fechou esse gap, testou a linha d'água. A gente estava pela expectativa do rompimento da linha d'água para abrir vendas. O mercado testou a linha d'água 2 vezes e entrou uma pressão compradora. Compra aqui por teste de linha d'água. Ok, era até aceitável, mas a gente não está naquele cenário, a gente não estava naquele cenário no gráfico intradiário favorável a isso, porque o viés é baixista. Né? É bom de buscar esse tipo de operação quando essa entrada está a favor do viés, de um movimento de alta, mas não é o caso, a gente vinha de um movimento de queda. Né? Depois disso, o mercado testou essa zona aqui de resistência, que foi o suporte rompido ontem. Né? E esse candle de reversão é que definiu tudo. Né? Vendas aqui, de novo, até são aceitáveis do ponto de vista de análise técnica mais geral. Né? A gente está testando uma resistência, a gente tem um candle de reversão, tem um bom volume, mas a gente não está distante da média móvel de 21 períodos que está ascendente, então não é a melhor entrada. Mas o ponto é que esse candle definiu no pregão um ponto de decisão. Se o mercado ignorasse esse candle de baixa e fosse para cima, é porque provavelmente o mercado realmente iria para um movimento de alta e começaria a definir um rompimento falso, como se isso aqui fosse um rompimento falso. Tem esse outro detalhe, né? Rompimentos falsos, o mercado rompeu e não conseguiu sustentar esse movimento, o mercado volta para dentro com violência, isso geralmente leva a um movimento importante na direção oposta, indo buscar o próximo obstáculo significativo no curto prazo. No curto prazo, não no curtíssimo prazo, seria o topo aqui dos 55.050 pontos. Tá? Então o mercado realmente foi embora e fechou na máxima, né, buscando a resistência intermediária dos 54.200 pontos. Eu fiquei bem surpreso com a movimentação do mercado hoje. Tá? Fez um rompimento de primeiro movimento dentro do método Leandro, que eu não acreditei muito, e disparou. Então, dada essa movimentação, acredito que o mercado vai conseguir dar continuidade a um movimento de alta. Agora falta achar, do ponto de vista intradiário, brechas para entrada, e do ponto de vista de gráfico diário, superação na máxima de hoje. Olhando aqui o gráfico diário, para mim já seria uma justificativa de entrada com stop abaixo da mínima de ontem. Legal. Mercado americano mostra um cenário favorável à alta. A gente já superou a máxima do candle de conotação altista de ontem. Pode ter sido dado início a um movimento de alta, mas o mercado ainda não deslanchou. Tá? Mas o mercado americano é favorável a um movimento de alta. Mais o Dow Jones do que o S&P 500 futuro. O S&P 500 futuro está um pouquinho mais fraco. Não fez um candle tão bonito, não chegou a superar a máxima de ontem. Mas também está dentro de uma tendência de alta direcionada ao teste do topo histórico. Dólar. O dólar
corrigiu um pouco mais hoje, caiu 0,86%. Pouco a pouco vai indo buscar a mínima do mês de abril. Tá? Minha expectativa é que siga em queda. Tá? O que mudaria o cenário seria o rompimento deste topinho que ficou em cima da média móvel de 21 períodos, mas por enquanto o mercado não insinua que vai tentar isso. Do ponto de vista intraday, nós tivemos uma abertura em gap to baixa, um movimento de queda testando o suporte que nós tínhamos aqui por volta dos 3.535. Tá? Houve a formação aqui de um primeiro movimento, mas o rompimento não ficou claro, foi um movimento arrastado e assim foi o movimento ao longo do pregão inteiro. Né? Então faltou aquele movimento mais forte. Tá? Mas a gente teve o rompimento desse patamar de suporte, o natural seria agora o mercado vir buscar a zona dos 3.484, 85. O juro, vocês lembram que o juro está trabalhando em cima do fundo e suporte do fundo lá de julho, né, ali nos 12.700. A gente teve um sinal de reversão até interessante no candle do dia 19, recebeu uma nota C+, para uma operação de retorno à média, e ao longo dos últimos pregões o papel não desempenhou muito bem. Mas o stop, como eu mencionei, não foi acionado, tanto pela volatilidade que indicava uma distância de pelo menos 1,82% para baixo, quanto pela mínima realmente desse patamar de suporte, que está nessa linha tracejada e tu percebe que não foi tocado. Então, na superação da máxima, tá buscando 1,88, se não me engano, fica abaixo desse ponto aqui, então o stop realmente fica aqui. E o que eu mencionei para vocês, inclusive ontem, é que hoje a gente teria o quarto candle, que geralmente é o que dá início a uma definição quando já não houve uma definição por parte dos preços no sinal de retorno à média. Tá? Então hoje a gente vê entrando pressão compradora, a gente vê a entrada de pressão compradora no juro, uma entrada de volume, né? E se tiver a continuação do movimento de alta de pregão de manhã, é porque provavelmente essa operação de swing trade vai acabar dando certo. Tá? E se o mercado cair amanhã, porque provavelmente vai para o stop. Ok? Legal. Vamos para as ações. A expectativa para a Vale 5 era queda, né? Continuar o movimento de queda. O ponto mais forte de suporte fica nessa região aqui, entre os 12,77 até a média móvel de uns períodos por volta de uns 13,15. Né? Não chegamos lá ainda, mas a gente já tem um candle que sugere a finalização do movimento corretivo e a gente já testa esse fundinho aqui nos 13,80. Tá? A gente acompanhou a Vale no intraday para uma operação de rompimento de linha d'água. A gente fez essa operação, a Vale foi para os 13,60, que era o alvo, muito rapidamente, com muita entrada de volume, e o movimento se exauriu aqui. Né? Depois disso, a Vale foi se recuperando e não parou mais de subir. Né? Foi um movimento atípico, né? E fica com cara de retomada do movimento de alta. Tá? Se a gente tiver uma abertura em gap de baixo amanhã, e seguida pelo rompendo da linha d'água, seria o cenário ideal para uma operação de day trade. Mas o melhor papel para apostar numa alta não é nem a Vale 5, é a Vale 3. Tá? Que era o papel menos indicado, se vocês lembram, para a gente operar na ponta vendedora no intraday, porque a gente já estava em cima de uma zona de suporte. Esse suporte foi pressionado hoje, testado, e houve aqui um cenário de reversão com bastante volume, testando a LTA, testando a média móvel de 21 períodos, testando esse fundo e esse topo. Então é um ponto interessante para uma operação na ponta compradora, inclusive está sendo sinalizada a compra para Vale 3 aqui no farol. Né? Se tu for olhar a operação de rompimento de linha d'água, ela não foi boa. Se tivesse a entrada, se daria na perda dessa mínima, já muito distante da média móvel de 21 períodos, né? E o sujeito teria tomado um belo stop. Então a orientação, tá, de ficar firme na Vale 5 realmente foi uma boa. Ok? Petrobras. Junto com a Vale, a Brap. Né? No farol de ontem eu mencionei que a operação até melhor seria na Brap. Né? Tanto para a operação de gap de fuga, quanto em eventuais day trades. Eu estava no bate-papo de abertura e a gente mencionou uma venda em Brap, tá, na perda mínima desse primeiro candle
apesar de não estar perfeitamente enquadrado nos modelos que a gente segue, a gente teve uma queda de 5,36% e aqui também o mercado foi se recuperando, não parou mais de se recuperar, né? Mas deu para buscar aí um day trade, e no gráfico diário também fica até interessante para a retomada da alta, né? Houve o teste da média móvel de 200 da de 21 períodos, vocês lembram, foi o alvo que eu disse ontem que provavelmente seria alcançado, essa zona de confluência da média de 200, da média de 21 períodos da LTA. A gente só não tem aqui um topo anterior, mas a gente tem as proximidades desse fundo, que no final das contas acabaram segurando os preços. Ainda assim, o gráfico que eu considero mais interessante é a Vale 3, uma operação, né, na ponta compradora. Petrobras agora, PTR4, teve um dia de alta, mas não mudou o cenário, continua dentro desse cenário lateral, e a gente aguarda ansiosamente o rompimento dessa consolidação para cima, um fechamento acima de 10 faria o trabalho. A PTR3 ontem aumentou muitas chances de a gente ver a marcação de um topo, ao invés de perder a mínima de ontem, iniciar um processo corretivo em busca dos 11,10, R$11, que seria o cenário mais fácil. Não, ela novamente faz um candle de alta, e quem comprou aqui no dia 12 ou no dia 13 segue dentro da posição pelo manejo que a gente costuma utilizar, ok? Ambev não faz nada demais, deve seguir andando aí de lado dentro desse canal de alta. No setor bancário, a gente vê Bradesco fazendo um candle de força, não bateu no suporte ideal, mas a gente está numa zona onde tem vários fundos, tá? A superação da máxima até seria um ponto de entrada, mas não é o papel que mais me chama a atenção, porque o volume ainda está baixo. Se a gente ajustasse o gráfico, ficaria um pouco mais convidativo até para uma operação na ponta compradora, porque estaria se apoiando na média móvel de 21 períodos. O que é ajustar o gráfico? É ajustar para o proventos, tá? Eu gosto de usar o gráfico sem qualquer ajuste, tá? Mas nesse caso está mais bonito, até faz mais sentido o gráfico ajustado. Itaú dessa vez está mais interessante. Ao longo, acho que do último mês, 2 meses, apesar de eu ter uma aberta preferência por operar Itaú, o Bradesco vem se mostrando mais forte, oferecendo melhores entradas. E dessa vez, Itaú dá o melhor sinal no pregão de hoje. Se eu acho que em Bradesco não está no melhor sinal para se arriscar, Itaú eu já vejo uma melhora aqui, um cenário um pouco mais interessante. Tem um candle que mostra um pouco mais de força, ele está em cima mais claramente da média móvel de 21 períodos e virando ela para cima de novo. A gente tem um bom espaço até a próxima resistência, então tá interessante. Itaúsa vinha se mostrando mais forte do que Itaú, hoje subiu 13,66 enquanto Itaú subiu 13,47, então nesse sentido até subiu mais, mas o sinal de Itaú para mim está mais bonito que o sinal de Itaúsa. Itaúsa já está mais próxima da resistência, eu preferiria esperar o rompimento da resistência, enquanto o Itaú fica mais interessante se arriscar num trade até a resistência. Banco do Brasil também consegue segurar aqui na média móvel de 20 períodos, teve uma entrada significativa de volume em relação aos últimos pregões, superação da máxima seria um ponto de entrada. Ainda prefiro Itaú. E no caso aqui de Banco do Brasil, o ponto a ficar muito de olho é o rompimento da zona dos 23. Daí sim a gente teria um excelente sinal. A Gerdau caiu para buscar os R$7, né? Tem um gapzinho aberto aqui e reverteu forte e fica com uma cara convidativa para uma operação de compra por correção. Tocou a média móvel de 20 períodos, tocou essa zona de suporte, né, que vinha desses topos primários, desse topo primário prévio que foi rompido, desse topo, né, secundário, que foi também rompido e agora alcançado. Então a gente tem a possibilidade de ter tomado um movimento de alta e o volume em Gerdau está realmente bom. A gente mencionou ontem e também hoje no LS Live, que a gente poderia buscar uma venda em Gerdau pelo Opening Power Breakdown com alvo aqui na faixa do 7. Essa operação teve sucesso, depois disso a Gerdau inverteu, daí já não gerou mais nenhuma operação. Tá? Gerdau está mais bonita do que o seu par Goal 4. Tá? No caso de Goal, para buscar a operação, eu esperaria o rompimento dos 13,14. CSNA chegou a cair, se recuperou, deve se manter dentro dessa congestão, e uma vez que rompa essa congestão para cima, a gente poderia
buscar a operação na ponta compradora, mas no momento é prematuro. Tá? A gente teve um rompimento de linha d'água em CSNA que estava promissor. Se vocês se lembram do que a gente falou. Não, a gente falou na LS Live, deixa pra lá. Mas enfim, abaixo desse ponto aqui e dessa zona, o alvo era os 11,20, 11,30. Mas o papel acabou frustrando esse rompimento de linha d'água. Uzi Minas faz um candle de conotação altista. Tá? Isso aqui pode ter sido o final do processo de pullback. A superação da máxima já seria visto como um sinal de entrada. Tá? Quem entrou no rompimento dia 20 está relativamente tranquilo. Tá? E quem está fora pode buscar uma entrada por aqui ou esperar o rompimento desse topo. Tá? Esperar o rompimento desse topo é a postura mais conservadora, né? Mais prudente, porque querendo ou não a gente tem o obstáculo da média móvel de 200 ainda. Tá? Esperar o mercado fechar acima desse ponto deixa tudo claro, daí o mercado está absolutamente livre para um movimento de alta em busca dos 4,75, R$5. O Zin 3 não fez muita coisa hoje, segue em cima dessa zona de resistência, mas tem cara de que vai romper. Outros papéis, e são vários, vamos lá, vou acelerar as coisas. A MAR 3 oferece um sinal de compra para correção, se houver superação na máxima de hoje, no pregão de quarta-feira. Detalhe, a simetria é bem altista, e se vocês olharem bem, a gente tem um ombro, cabeça, ombro invertido, que foi rompido. Então esse é o pullback de um ombro, cabeça, ombro invertido. Tá? Então um papel que chama atenção. Aí está o gráfico no semanal, pode voltar para a faixa dos 13. Arezzo, também é um papel de liquidez não tão abundante, tá? Mas que fez um movimento de alta e agora faz uma simpática correção. A gente tem um doji bonito com o maior volume dos últimos 5. Melhor do que isso, só havendo o teste da média móvel de 20 períodos, a gente ficou muito próximo disso. Tá? Um papel que chama atenção. BBSC3. A BBSC3 ontem ofereceu uma barra de ignição que a gente não ficava seguro para operar. O que eu mencionei é que a gente deveria ficar atento a oportunidades no intradiário, né, para uma venda. A gente já teve um rompimento de linha d'água, não dentro do método Leandro, mas dentro do método Easy, mas que não foi acionado. E não deu para fazer a operação nem pelo cenário de pullback na linha d'água. O papel acabou se mostrando... não deu sinal, né? Então a gente não faz mais nada, e o fechamento de hoje até sinaliza a possibilidade de compra para dar continuidade de zigue-zague ascendente, mas não é um sinal que eu entraria, tá? Porque o mercado acelerou nesse movimento de queda aqui do dia 25 de ontem, com bastante volume, e o candle de hoje não é mais forte que o candle de ontem, tá? Então eu ficaria de fora. BBTG 11, BBTG 11, lembram, está dentro de um canal de alta, vem fazendo uma correção meio lateral ao longo dessas últimas 2 semanas, mais ou menos. Hoje abre num gap de alta e mantém esse gap aberto. O volume está sutil, mas está mais alto. É que o volume aqui até metade de março era muito alto. Agora o mercado voltou para sua normalidade. Isso se enquadra no cenário de compra, o gap de fuga na superação na máxima. Mas não é o sinal mais forte. A gente ficou exatamente em cima aqui dos R$20, que é uma resistência que foi testada algumas vezes ao longo dos últimos 15 dias. Mas chama a atenção e merece ser comentado. BGI K16 Boi Gordo. Eu expliquei a situação do Boi Gordo ontem. Ele tinha que ter se movimentado para cima, não se movimentou. O ideal era tentar sair de uma operação comprada, e hoje o papel já foi sendo pressionado para baixo, começa a perder essas mínimas. Isso aqui pode ser visto como um mastro bandeira. A gente também vê um ombro, cabeça a ombro aqui, que pode levar realmente a um movimento de queda, mas não rompeu tão claramente, tá? O ideal seria um fechamento claramente abaixo dessa linha tracejada. Então se o sujeito quiser operar isso daí, é bom buscar uma confirmação. E o milho chegou a perder essa mínima, mas a correção que está se mostrando por enquanto é lateral, tá? Também ficaria desconfortável se tivesse vendido no milho. Ideal, acho que já até seria tentar sair num preço próximo de uma eventual venda, né, com o menor prejuízo possível. BOVA 11 tá bonita para uma operação
de compra por correção, né? A gente teve o rompimento dessa zona, uma correçãozinha até esse patamar novamente, candle de cotação altista com boa entrada de volume. Superação da máxima permite a operação na ponta compradora. Ok? Bom, a gente já falou, né? Os papéis relacionados ao índice, o próprio WinM16, vamos pegar aqui o perpétuo WinFoot, superação da máxima é compra, e o INDFoot também vejo como um cenário para compra. BVMF. BVMF segue desenhando seu processo de pullback, hoje faz um candle de cotação altista, mas dentro de uma correção lateral, então não é um sinal tão forte para uma entrada pela superação da máxima, né? Seria mais prudente esperar algum candle que te dê alguma ideia de que essa consolidação vai ficando para trás, tá? Mas alguém mais agressivo já poderia buscar operação na superação da máxima desse candle, e quem entrou aqui a partir do dia 13, né, entre o dia 13 e o dia 14, está tranquilo na posição. Tá, o papel segue bastante bonito. BRPR3 chamou atenção hoje, consegue romper essa grande congestão. É uma enorme ilha de reversão, dá para dizer. A gente tem gap aqui e gap aqui, né? Deixa eu fazer um ajuste só para ter certeza. Mesmo ajustando, a gente mantém esse gap. Então a gente tem um cenário aí de gap de fuga, superação da máxima, provavelmente leva o papel embora. É interessante que o papel consegue se apoiar, né, na média móvel de 200. Veio para baixo e voltou para cima. Então a superação da máxima de hoje seria a confirmação do rompimento da média móvel de 200, e a partir daí a gente tem potencial de uma alta de uns 25% até a resistência lá na faixa dos 12,40. CCRO está sinalizando aqui o rompimento dessa faixa de resistência, que pode ser visto como um maço bandeira, mas o volume foi muito fraco. Tá? Eu focaria mais no intraday, e no intraday a gente tem um cenário de Opening Power Breakout para amanhã, então fiquem atentos a este day trade. CESP está meio embolada, e tem bastante resistência logo acima do preço com essas médias aqui, mas eu vejo boas chances dela desenhar um movimento de alta legal. Se tu for olhar o intraday em especial, a gente está com as bandas bem estreitas. Não é perfeitamente o cenário de Opening Power Breakout, mas o rompendo essas máximas aqui, se aparecer com volume, pode detonar um bom movimento de alto. O papel vai me chamando a atenção. A gente está em cima dessa zona de suporte. Se começar um movimento de alta, deve buscar a faixa dos 17,20. DTEX, outro gráfico convidativo, né? A gente identificou a formação desse suporte por alto 7,60, o papel recuou até lá e agora faz um arame. Interessante, né? Se vocês lembram, a última operação foi na superação da máxima do dia 11, encerrada na perda mínima do dia 13. A gente antecipou a saída, eu vi risco nesse doji túmulo com esse volume, e a gente estava correto, a gente teve uma boa correção, e agora o sujeito poderia pensar em retomar um movimento de alta. Não foi um volume tão forte, também pode ser prudente aguardar o rompimento desta LTB e um candle acima da média móvel de 20 períodos, para daí começar a montar a posição na ponta compradora para quem gosta de operar DTEX. Daí, claro, não precisa ficar com stop aqui embaixo, pode usar um stop mais curto desde que respeite a volatilidade. DTEX é outro papel que tem um cenário de Opening Power Breakout que pode ser operável, então, amanhã na abertura. Ecor 3 parece estar desenhando aqui um maço bandeira, tem essa zona de resistência que foi rompida por pouco, por alguns centavinhos, essa máxima aqui também está sendo rompida, né? Mas falta um pouco de volume. Merece atenção, tá? Mas é prudente esperar um candle que deixe mais claro o rompimento, até porque no momento que romper aqui tem um bom espaço até a próxima zona de resistência. Tá? Embraer no gráfico diário não diz nada, minha expectativa era de queda, e a gente estava buscando um Opening Power Breakdown para hoje, ou o rompimento dessa estrutura com candle fechado. Repara que o trade não foi acionado, então nada a ser feito em Embraer. Croton,
nós conversamos sobre a Croton ontem. A gente teve nesse candle aqui um sinal de ignição, que era um pouco arriscado pela média móvel de 20 períodos e pela LTA da cunha, mas sendo uma cunha, né, e tendo uma expectativa de baixa para o pregão de hoje, dava para se arriscar numa venda, só que a reação do mercado não foi boa ontem, e o que eu mencionei para vocês é que valeria a pena ajustar o stop para a máxima de ontem, e esse stop então teria sido acionado hoje, sem maiores danos, mas teria sido um trade no prejuízo. Tá, agora eu não vejo mais nada a ser feito em Croton. Ela provavelmente vai prosseguir no movimento de alta, mas ela ainda está dentro da cunha, então ela ainda poderia romper. Só que agora, um eventual rompimento da cunha, fechando abaixo desta mínima aqui, seria muito mais claro. Já teria a média de 21 períodos favorável virando para baixo se isso viesse a ocorrer. Então o cenário de queda não está completamente descartado. A gente também discutiu a Lame ontem, né, que havia alcançado uma zona propícia para a reversão. Eu ainda queria apostar um pouco mais na queda para ela testar o extremo aqui do patamar de suporte, para ficar mais tranquilo uma operação na ponta compradora, mas o papel foi embora. No mínimo a gente tinha que ficar atento ao gráfico intradiário para buscar alguma operação, mas no gráfico intradiário depois da abertura, né, a gente teve aqui um Opening Power Breakdown, breakup, mas pode ter pulado a entrada, né, dependendo da margem. Usualmente eu uso 0,25, então aqui ficou apertado para conseguir a execução. Quem conseguiu, parabéns. Depois disso não teve mais nada a ser feito. Múltiplos MPLU 3 testa a zona do topo anterior, faz um candlezinho de cotação altíssima, mas o volume ainda está meio baixo. Como as médias, a média de 200 e de 21 está aqui embaixo ainda, é melhor esperar um pouquinho mais antes de buscar uma operação na ponta compradora. Correndo o risco de perder o trade, claro. MYPK3, a gente também discutiu esse papel ontem, né? Tinha um sinalzinho bonito, dava para buscar já a entrada, especialmente se a gente tivesse algum day trade. A única coisa contrária ao movimento era a expectativa de baixo pregão de hoje e esse engolfo de baixo que a gente teve no semanal. Tá? Então, no final, nenhum das características fez efeito contrário ao movimento de hoje. Quem aguardou por um sinal no intraday teve o rompimento aqui do primeiro movimento. E foi recompensado por isso. Minha expectativa agora para a MYPK3 é que ela prossiga no movimento de alta. O IBR3 chamou atenção ontem, mas na minha opinião o papel segue vendedor e hoje devolveu ainda mais do movimento de ontem. Mas não vejo nada a ser feito. Se fosse fazer alguma coisa, seria de novo na OIBR4, né, pela perda mínima, mas eu não acho que vale a pena esse trade. Quem acompanhou no intraday foi capaz de tirar uma lasquinha para um rompimento de linha d'água, tanto da OIBR4 quanto da OIBR3. Randon opera aparentemente dentro de um retângulo, fez um bom movimento de queda, faz um bom doji. Isso aqui é um doji libelo, ao inverso do doji túmulo, é um sinal forte de reversão em cima deste fundo e tendo tocado também este fundo aqui. E o volume é bem significativo. Claro que a gente teve diretos, mas ainda assim o volume está bonito. A superação da máxima eu vejo aqui como uma oportunidade na ponta compradora. Marco Polo também subiu, mas na minha opinião não gera nada muito claro. Ela deveria ter caído um pouquinho mais para bater no suporte, para ficar tranquilo. Rent 3 rompeu um grande fundo duplo, né? E a gente estava esperando um processo de pullback, não bateu perfeitamente no suporte, que a gente gostaria ali em 29,60, mas ontem já alcançava média móvel de 20 períodos. Se tivesse um sinal de reversão, ficaria interessante. A gente teve hoje, né? O papel abriu em gap, dá até para dizer que foi um monster gap, fechou relativamente próximo da máxima, acima da média móvel de 21 períodos. Está sinalizando retomada do movimento de alta, a correção foi ampla o suficiente no tempo e no preço. Tá? Então a superação da máxima de hoje na Rent 3 é um bom sinal de compra, é um bom ponto para embarcar, para buscar uma alta até aquela zona no prazo maior, né? Em 38,50, 40,50. Rumo 3, finalmente rompeu os R$4. Tá, fechou em 4,27, rompendo esse retângulo, sinaliza a compra. Isso aqui pode ser visto como um mastro bandeira. Sendo um mastro bandeira, vamos ver até onde iria o papel.
A gente pega daqui até aqui, projeta daqui, 5,30 seria o alvo, mas o canal de alta sugere que o papel teria condições de ir além disso. Tá? Perceba que a gente tem essa zona de resistência. Se não for aqui, a gente pode considerar esse patamar. Tá? Vamos colocar aí as proximidades, né, da média móvel de 200 e essa faixa de resistência se coloca como um bom alvo. O papel subiu 8,10% hoje. Tá? Teve um bom volume. O número de negócio foi até melhor do que o próprio volume. E a questão aí é o stop. Bom, a volatilidade está em 123, vamos arredondar, então o stop de 12,3% é necessário. Um stop de 12 nos dá um stop abaixo de 3,80. Acho que nem precisa ser tão amplo, tá? Abaixo de 13,90 acho que já seria o suficiente. Tá? Então chama bastante atenção ao rumo 3. Smiles seria outro papel mencionado ontem para uma venda até no intraday. Tá? De novo não conseguiu romper, mas tem um suporte bem importante aqui nos 37,80 e o rompimento dessa zona no intraday com candle fechado seria um bom argumento para uma venda de day trade. No gráfico diário, a perda da mínima desse pregão e desse pregão, além da mínima de hoje, né, poderia ainda ser visto como uma barra de ignição sendo acionada, mas ela perde um pouco da atratividade. O ideal é que tivesse sido acionado hoje e agora o mercado começa a subir, né? Não está mais aquele movimento de baixa que favoreceria um trade na ponta vendedora. TRPL4 chegou a fazer uma correção. Quem operou na venda pelo gráfico diário já foi capaz de alcançar RP, tá? Na mínima de hoje, ou próximo da mínima de hoje. Eu mencionei que valeria a pena ficar atento a uma oportunidade de day trade. A gente teve essa oportunidade de day trade para um rompimento de linha d'água e barra elefante. O papel, a partir do acionamento, caiu 1,63% e a volatilidade pedia um alvo aí de 1,04%. Tá? 1,04%, 1,10%. Então foi atingido, mas o papel não está com cara de cair não. Tá? Inclusive a LET3, que tem posição comprada, também está com cara de se manter no movimento de alta. Quem mais? Smiles, TRPL, Velid. Velid consegue romper essa zona dos 33,30, que era uma zona de resistência importante, até uns 33,50, candle forte, entrada de volume. Tem um bom espaço agora para fluir em busca dos 40. Não tem uma congestão tão bem definida para a gente buscar o rompimento, mas eu acho que está razoavelmente interessante. O sujeito gosta do papel, quer uma brecha para entrada, eu acho que esse é o momento. Eu operaria a superação da máxima com stop abaixo da mínima. E por fim, VVAR11, que a gente viu ontem romper LTB, tá? Conseguiu superar essa máxima aqui e parece realmente que vai manter o movimento de alta. Começou a entrar volume. Então esse foi o extenso farol de hoje. Lamento por estender tanto, mas aqui teve muita coisa acontecendo no pregão de hoje. Espero que as informações aqui tenham sido úteis. Tendo dúvidas, vocês podem interagir comigo na área de comentários do nosso canal do YouTube para esse vídeo, ok? Se gostarem, deem like e compartilhem com os amigos traders. Até amanhã.